Tudo que eu queria nesse momento era estar aqui feliz da vida, falando que o Vasco vai brigar por G4, falando que o Vasco vai brigar pelo título, feliz porque a 777 gastou 100 milhões num time que nem conseguia pagar salário, mas não. Estou recorrendo ao que a gente fazia em 2019, quando a gente brigou para não cair, 2020 que a gente caiu, o time que quase não subiu ano passado, enfim, a gente foi vendido, mas não mudou nada, não é? Não sei até que ponto que o Vasco vai continuar dessa forma. Não sei se a gente tem algum prognóstico de futuro, se a gente realmente vai melhorar em algum momento. O Vasco deixou um diretor incompetente decidir todo o rumo do futebol no ano. Começaram tentando o Vojvoda como treinador. Não deu certo, tá bom? Tenta o Kudê, não tentaram. Foi direto no Barbieri, convicção. Eles tiveram convicção em tudo que fizeram. Gastaram todo o dinheiro em um ponta lá do Vélez, que tinha terminado a temporada como reserva para ser o nosso craque do time. Depois contratou o Pedro Raul, uma boa contratação que não está indo bem, mas não tinha como adivinhar. Mas para o banco do Pedro Raul, contrataram o Juan Cruz. Nossa primeira opção para entrar no ataque hoje é Egnaldo. Então não tem como você falar que o planejamento com 100 milhões dava para ser feito, que tinha como fazer coisa melhor, que é o processo e que tem que esperar. A real é que fracassaram. Fracassaram as próprias 777 quando contratou esse diretor, esse céu terrível que é flamenguista. E a torcida deixa o cara falar, fazer o que quer. Falar que não há necessidade de falar de janela agora, porque faltam 30 dias para fechar a janela. É foda, eu quero realmente saber até que ponto a torcida vai aguentar isso e vai aceitar essas coisas. Parece que com o Vasco tudo pode ser feito e a torcida sempre aceita tudo. A gente aceitou ser roubado de 2000 até 2023 e não fez nada. A gente precisou ser vendido para continuar a mesma merda. O Botafogo foi vendido e um ano já tá brigando pelo título. O Vasco foi vendido e um ano vai estar brigando pelo título de novo, da Série B. Eu não sei até quando nós vamos aceitar isso. Parabéns, inclusive, para a organizada Força Jovem, que foi lá em Orlando protestar na frente da sede da Miami. Enquanto a gente não fizer nada, vai continuar nessa merda. Porra. O nosso zagueiro, que foi contratado por 10 milhões, que ficou um mês inteiro para conseguir contratar ele, hoje é a primeira opção do banco. Tiraram ele do jogo, tomamos 2 gols. Léo Pelé, 16 milhões para assumir a faixa de capitão. Nós temos a defesa mais vazada do campeonato. Quando gastamos uma grana com o Lucas Piton, com o Pumita, com o Léo Pelé, com o Capasso, com o Léo Jardim. E adivinha? Em falar em Léo Jardim, o nosso melhor jogador é o nosso goleiro. O Vasco ganhou uma partida e tomou gol em todas. Todas as partidas nós tomamos gol. Isso com o sistema defensivo mais caro de contratações da Série A nessa janela. Ninguém contratou mais para o sistema defensivo que o Vasco. Ninguém. O sistema defensivo do Vasco foi o mais caro dessa janela. Foi gasto dinheiro com o Lucas Piton, foi gasto dinheiro com o Pumita, foi gasto dinheiro com o Léo Pelé, foi gasto dinheiro com o Capasso, foi gasto dinheiro com o Léo Jardim e será com o Ivan se nós contratarmos. Isso para quê? Para tomarmos 1, 2, 3 gols contra o São Paulo. Foram 4 toda rodada. O planejamento não foi ruim, o planejamento foi terrível. Um treinador que não está conseguindo aguentar, um auxiliar pior ainda, um time que não sequer temos um time titular e muito menos reserva. Nosso time reserva hoje não seria titular em ninguém da Série D. Nós vimos e avisamos que o planejamento estava ruim. O senhor Paulo Brax falou que não tinha um segundo atrasado nessa janela. Sabe o que aconteceu? Contratou Juan Cruz, Carabajal, Matheus Cocão. Isso tudo quando viu que nós fomos eliminados precocemente na Copa do Brasil para o ABC, que hoje está brigando para não cair para a Série C. Estão brincando com o Vasco. E eu quero saber até que ponto nossa torcida vai aguentar isso. Para o resto, vamos fazer a análise desse jogo aqui contra o Fortaleza. Bom, o Vasco não começou tão mal nesse jogo contra o Fortaleza. Não começou tão mal. Linda homenagem contra o racismo. Nós temos que apoiar o Vinícius Júnior, mas o Vasco começou do jeito que tem que ser. A gente ia ser pressionado pela Fortaleza, é fato. O Pedro Raul está fora do jogo, até foi bom, porque nós partimos do contra-ataque, tivemos algumas chances. Léo Jardim, como sempre, o melhor em campo pelo Vasco. Mais uma vez nos salvou de uma goleada. Aqui. É impressionante o quanto é fácil criarem chances contra o Vasco. É impressionante. O Vasco troca, quando começa perdendo, passa o jogo inteiro. É cruzamento pra lá, é cruzamento pra cá, é falta, é escanteio ensaiado, escanteio curto, é centroavante tentando chutar a bola do meio campo. Tenta de tudo. Qualquer time que joga contra o Vasco
faz 2 trocas de passe e já tá na cara do gol. Bom, já tivemos sorte aí de já não começar o jogo perdendo e ser o mesmo bafafá que foi todos os jogos até agora. Já começamos com sorte aí e não sabemos aproveitar. Nesse lance aqui, dá pra ver que o Alex perdeu a chance de deixar o Peck na cara do gol. O Peck, inclusive, foi uma grata surpresa para esse time, mas é um jogador que não decide. Nós não temos jogadores no ataque que decidam, que a gente tá perdendo o jogo e sabe que vai decidir. O Peck talvez seria um jogador, um craque excelente para uma Série B, podia ser, mas nem na nossa Série B ele foi. E agora ele está sendo. Eu não culpo o Peck, inclusive acho que ele vai ser muito útil, está sendo muito útil, mas a culpa é do Paulo Brax que deixou ele com essa responsabilidade. E o Alex, inclusive, não foi titular no time do ano passado, fez um bom chute, enfim, mas mais uma chance perdida. Mais uma vez, um jogador sai livre e tem uma chance clara de gol. Se você for juntar qualquer jogo que o Vasco jogou e as chances claras que nós demos, não dá todas as chances claras que nós tivemos no campeonato inteiro. É muito fácil fazer gol no Vasco e é muito difícil o Vasco fazer gol em qualquer time. É impressionante que o Vasco parece que está jogando no modo amador contra times profissionais. Isso planejamento com 100 milhões. 100 milhões de reais para isso. 100 milhões. Léo Jardim salvando mais uma vez. Léo Jardim salvando de novo. Tivemos uma chance com o Figueiredo. O Figueiredo é um jogador que tem muita sorte porque ele nasceu com um físico excelente. Ele consegue desfrutar de uma posição de volante, ele consegue ser lateral, ele consegue ser centroavante, mas ele não é perfeito em nenhuma delas. Ele não é craque em nenhuma delas. Jogador que é útil para elenco, mas não pode ser o nosso titular absoluto. Tem um bom chute, um chute excelente de fora da área. Dentro da área a gente não vê ele fazendo gol. E até nisso a gente teve azar, que a bola foi na trave, né? Aqui a nossa zaga mais uma vez. É muito fácil chegar cara a cara contra o Vasco. É impressionante a fragilidade que nós temos. Partida terrível, inclusive, do Lucas Piton. Com certeza a pior partida do Lucas Piton no ano, pela camisa do Vasco. Com certeza absoluta. Entregou a bola aí, abriu um espaço pela direita com o Paulo Henrique. Que isso? Já vimos que o Pumita estava mal, mas não pode sair. Não pode sair. Esse cara não pode jogar. Olha o espaço que ele deu mais uma vez. E o Léo Jardim salvando o Vasco. Se o Léo Jardim não tivesse nesse time do Vasco, nós faríamos a nossa pior campanha de primeiro turno da história do nosso brasileiro. Pior que em 2015. Nós não faríamos nenhum ponto até a metade do campeonato. Não faríamos. Léo Jardim é um grande nome do Vasco nesse campeonato e um que ninguém esperava. De novo, salvou a gente. Inclusive o Vasco vive disso, né? Alguém nos salvando sempre. Veio esse 777 para nos salvar. Uma época foi o Eurico. O Nenê chega para ser a salvação, o Vasco não vai cair. O que aconteceu em 2013 com o Juninho, com o Fagner. Sempre a gente precisa de alguém para salvar a gente. A torcida vai carregar o Vasco. A gente precisa sempre de uma salvação. Sempre. Impressionante como o Vasco sempre, todo ano, busca por uma salvação. Que é uma falta total de planejamento. No momento que você precisa que salve, é porque alguma coisa deu errado. E a gente parece que vai sempre dar errado. E aí aconteceu a merda. O time do Vasco estava jogando como tem que jogar. A gente estava jogando contra-ataque, o Fortaleza podia ter chances claras de gol, mas era um jogo que dava pra gente abrir o placar, dava pra eles abrirem o placar, não parecia que eles iam fazer um gol, parecia que ia acabar no 0x0 mesmo, Capasso muito bem na bola aérea, eles com poucas chances na área, porque o Capasso estava tirando tudo. O Vasco parecia que ia no primeiro jogo do campeonato, e o senhor Maldonado simplesmente colocou Miranda, Matheus Cocão e Aguinaldo. Esses três não seriam titulares em nenhum time da Série A a D. Parece que os nossos próprios treinadores sabotam o Vasco e jogam contra a gente. É impressionante. Nós tínhamos agora, neste momento, o Figueiredo e o Peck extremamente cansados. Era o momento da gente colocar pontos para partir em velocidade, partir no contra-ataque e tentar ganhar com 1-0. Tinha o Orelhano no banco, 20 milhões no banco que ele não colocou. Nós tínhamos o Ryan da base, que fez 4 gols agora no treino, foi escalado e não colocou também. Colocou o Aguinaldo, ok. O Aguinaldo já mostrou que não vai conseguir aguentar a Série A, mas colocou, tudo bem. E depois disso colocou o Matheus Cocão, reserva do Náutico, para decidir o jogo de Série A. E tirou o Capasso para colocar o Miranda. O que aconteceu? Tomamos 2 gols. Inclusive entrou o senhor Rodrigo também, o maior chama-gols que nós temos nesse elenco. O Rodrigo não seria titular em nenhum time da Série A, nenhum. O Matheus Cocão também não. Inclusive metade do nosso time não seria titular em nenhum time da Série A. Coisas que só acontecem com o Vasco, não tem jeito. Tomamos o primeiro gol e quando o Vasco toma o primeiro gol, entra em desespero e nós já sabemos que não vai empatar.
Infelizmente, o nosso apelido, que foi conquistado heroicamente por times passados que tanto representaram o nosso time, de time da virada, virou folclórico. Nenhum torcedor mais do Vasco acredita que o Vasco consegue virar uma partida. Nós temos média de o quê? Uma virada por ano? Ano passado uma contra o Operário. Ano retrasado, quando fomos rebaixados, a gente virou contra o Goiás, um jogo que nós começamos ganhando e precisamos virar um jogo que nós já estávamos rebaixados. Então, a que momento o Vasco vai voltar a ser Vasco? Se é que um dia vai voltar. Será que já não é o momento da gente aceitar que não há mais Vasco? É o momento da gente brigar e demitir diretor, demitir técnico? É o momento de público zero? É o momento de apoiar até o final para esse time finalmente conseguir alguns pontos em casa e tentar não cair, para todo ano a gente fazer a mesma coisa? A nossa torcida não sabe o que fazer. Nós parecíamos que tínhamos ganhado uma guerra, que foi nos vendido isso, foi nos vendido que nós não íamos ter dificuldade em orçamento financeiro contra o nosso maior rival, foi nos vendido que agora o Vasco seria protagonista, foi nos vendido que o nosso orçamento e que o nosso planejamento não estava nem um dia atrasado, que até abril 90% do elenco estaria pronto. E o que nós ganhamos em troca? O que nós ganhamos por confiar? O que nós ganhamos por apoiar nosso time condicionalmente, por ter feito o nosso time ser o time com mais sócios da América Latina, por lotar estádio todo jogo, seja no Maraca, seja no São Januário? O que nós ganhamos até agora? Nós ganhamos tristeza, nós ganhamos raiva, nós perdemos nosso dinheiro todo mês para esse time e eles só pedem para a gente esperar. Eles nos fazem de trouxa. Parece que quanto maior é o cargo que tem no Vasco, menos vascaíno é. O nosso CEO não está nem para o Vasco, ele pensa em finanças apenas, o Vasco é um número para ele. Isso desce para o nosso diretor, que desce para o nosso treinador. O nosso treinador, inclusive, que acha que o Santos é um time maior que o Vasco, porque o Santos é um time que vai mais na Série A que o Vasco. E, enfim, nosso próprio treinador nos trata como um time pequeno. Então, o que ele passa para os nossos jogadores que nos representam? Até que ponto a gente vai aceitar isso? Até que ponto a gente tem que aceitar isso? E o que a gente pode fazer para contrariar? Porque tudo nós já tentamos. Nós já tentamos lotar estádio todo jogo, nós já tentamos construir nosso próprio CT, construímos nosso próprio estádio, nós já demitimos treinador, nós já apoiamos até o final sempre, nós fizemos o time ser vendido para uma empresa milionária porque nosso problema supostamente era financeiro. O que mais a torcida do Vasco pode fazer? A torcida do Vasco não sabe mais o que fazer. A gente tenta de tudo e não consegue. A torcida do Vasco chora e os dirigentes sorriem, porque o dinheiro está no bolso deles sempre e nós continuamos no mesmo estado. Terminal.